Dizem que a felicidade é o destino, mas e se for apenas o eco de uma dor que nunca nomeamos? E se o chocolate, a rolagem infinita na tela, o desejo, a risada passageira? E se tudo isso for apenas uma sombra, uma miragem bem vestida, projetada para esconder algo muito mais antigo e doloroso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente pleno, sem a necessidade de algo mais? Não apenas satisfeito ou entretido, mas profundamente em paz, intocado pelo desejo. Porque a verdade é que vivemos na era do prazer instantâneo, mas estamos morrendo de fome por dentro. Carl Jung, o psicólogo suíço, alertou que as coisas que buscamos para nos confortar são, muitas vezes, as mesmas que nos impedem de nos curar. E hoje, você vai entender o prazer de uma forma que talvez nunca tenha imaginado. Vamos começar. Imagine a cena. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Não há um motivo real, nenhuma emergência, nenhuma alegria genuína esperando ali. Mas o hábito já se tornou mais forte que a sua própria fome. Um vídeo curto te faz sorrir por 3 segundos. Você ri e, no instante seguinte, esquece o que viu. E então vem outro, e mais outro. Em algum ponto dessa rolagem infinita, o dia se foi. Mas aquela sensação estranha no peito, aquela angústia, não foi embora. Você larga o celular, talvez coma algo doce, ou salgado, ou os dois, e logo depois a culpa aparece. Você nem estava com fome. Você só precisava de alguma coisa. E essa coisa não era comida, nem era dopamina, como todos dizem. Era silêncio, era uma fuga, era uma pausa dentro de uma tempestade interna que você nunca conseguiu colocar em palavras. Jung tinha uma visão clara sobre isso. Ele dizia que cada um de nós tem uma sombra, uma parte de nós que escondemos debaixo de camadas de distração. E o prazer é a pá que usamos para cavar mais fundo. Quando você come sem fome, quando rola a tela sem curiosidade, quando deseja sem amor, você não está escolhendo a alegria. Você está escolhendo a anestesia. A verdade dolorosa é esta. A maior parte do que chamamos de prazer não é prazer. É um alívio temporário da autoconsciência. O preço dessa fuga, no entanto, é alto. Cada dose de prazer falso cria uma fome mais profunda pela coisa real, pela nutrição verdadeira da alma. E quando não a encontramos, nos sentimos quebrados. Mas não estamos quebrados. Estamos apenas inconscientes. Inconscientes de que fomos condicionados a confundir escape com contentamento. Inconscientes de que o prazer que buscamos é, na maioria das vezes, o sintoma e não a solução. Vamos mais fundo. Imagine-se com 6 anos de idade. Você chora, mas ninguém te dá atenção de verdade. Então você aprende uma lição poderosa. Sentir-se mal não me leva a lugar nenhum. Mas quando você sorri, quando faz uma graça, quando se distrai, as pessoas te aprovam. E essa recompensa gruda em você. Você repete esse padrão por anos, até chegar à vida adulta, onde sua dor se tornou silenciosa e seus prazeres se tornaram barulhentos. Mais barulhentos que a sua solidão, mais altos que os seus medos, mais estridentes que a voz daquela criança dentro de você que só queria um abraço. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca percebe. O prazer tem memória. Cada vez que você o usa para silenciar uma dor, você treina seu cérebro e seu corpo para temerem a quietude. O silêncio se torna insuportável. É por isso que você não consegue ficar sozinho em um quarto sem fazer nada. É por isso que precisa de música no banho. É por isso que o silêncio parece uma punição. E Jung sabia disso. Ele viu como o prazer, quando mal utilizado, se torna um inimigo da alma. Não porque o prazer seja mau, mas porque o usamos para evitar o que realmente importa. O verdadeiro inimigo é a evitação que ele nos permite. Agora, antes de continuarmos, quero que você faça algo.
Se isso está ressoando em você, se você já sentiu aquela culpa estranha depois de se entregar a algo que deveria te trazer alegria, inscreva-se. Não apenas porque ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas, mas para que você se lembre de que não está sozinho nisso e comente abaixo qual foi o momento que mais te tocou até agora. Porque não é fraqueza admitir isso, é força testemunhar a própria verdade. Agora, deixa eu te mostrar a armadilha. Imagine uma pessoa com sede no deserto bebendo água do mar. Cada gole só aumenta sua sede, mas ela não para, porque acredita que o próximo gole vai finalmente saciá-la. É isso que o prazer sem propósito faz. E a ironia é que o prazer verdadeiro, aquele que alimenta a alma, é muitas vezes silencioso. Ele não exige, não distrai, não entorpece, ele te expande. Ele está numa conversa profunda onde você se sente visto. Está em terminar um projeto que você tinha medo de começar. Está em acordar um dia e perceber que você não precisa mais daquela coisa que antes te controlava. Mas nós não desejamos esse tipo de prazer, porque ele não é fácil. E, no entanto, é o único que vale a pena desejar. Como Jung escreveu, as pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar encarar a própria alma. E o prazer se tornou a mais bela e absurda invenção para essa fuga. Vamos voltar no tempo mais uma vez. Você é criança. Você cai e rala o joelho. Arde. Você chora. E alguém diz, toma um chocolate, não precisa chorar. Ou, para de chorar, olha, seu desenho favorito está na TV. Aquele momento fica gravado em você. Não de forma consciente, mas neurologicamente. Seu cérebro aprende. Dor é igual a punição. Sentir é fraqueza. E a solução é o prazer. Então você cresce e, sem perceber, se torna fluente na linguagem da distração. O prazer se torna seu tradutor oficial. Ele fala quando você tem medo demais para dizer, eu não estou bem. Ele dança quando você está cansado demais para admitir, estou vazio. Ele sorri quando tudo o que você quer fazer é gritar. Mas aqui está o que ninguém te conta. Cada vez que você substitui uma emoção por uma estimulação, você perde um pouco mais de intimidade consigo mesmo. Jung alertou: quando o mundo interior é ignorado, o mundo exterior se torna mais barulhento. E o que é o prazer moderno senão a coisa mais barulhenta em nossas vidas? O scroll, o beep, a notificação, a maratona de séries. Eles gritam para que não tenhamos que ouvir. Mas ouvir o quê? Há isto, a dor por baixo de tudo, a necessidade de significado, o desejo de pertencer, a ferida de não ter sido visto. Veja bem, o prazer não é ruim. Ele é sagrado quando escolhido com intenção. Mas ele se torna um veneno quando substitui a presença. Pense nisso. Você já se sentiu culpado depois de um prazer? Depois de assistir a mais um episódio, de mandar mensagem para alguém que não devia, de comprar algo que não precisava, de comer quando não estava com fome? Essa culpa não existe porque você fez algo mal. Ela existe porque uma parte sua, a mais sábia, sabe que você não foi nutrido. Você apenas evitou a fome. É aqui que a maioria das pessoas entende mal Carl Jung. Elas pensam que o trabalho da sombra é sobre se tornar sombrio ou descolado. Mas isso é superficial. O trabalho da sombra é sobre olhar para os momentos em que você se trai em troca de alívio e dizer: eu vejo você e eu escolho a verdade em vez da fuga. Deixa eu te contar uma história. Havia uma pessoa que não conseguia parar de trabalhar. Dizia a todos que era ambiciosa e focada. Mas cada promoção, cada meta batida, trazia um vazio ainda maior. Quando questionada por que não parava, ela dizia: eu amo o que eu faço. Mas não era verdade. O que ela amava era a distração. Porque quando chegava em casa, o silêncio do seu apartamento era ensurdecedor. Acontece que ela nunca aprendeu a sentar-se com suas feridas. Então o sucesso se tornou curativo.
até que ele não conseguiu mais estancar o sangramento. Essa história não é rara. É a história oculta de milhões. Pessoas que confundem ambição com fuga, rolagem de tela com alegria, entorpecimento com cura. E o perigo não é que esses prazeres existam. O perigo é quando nunca questionamos por que precisamos tanto deles. Este é o mito que precisamos destruir. Prazer não é cura. Prazer não é paz. Prazer não é poder. Prazer é uma ferramenta. E ferramentas, quando mal utilizadas, se tornam perigosas. Vamos virar o jogo. Pense na última vez que você adiou a gratificação. Você resistiu àquela mensagem, àquele desejo, àquele clique. E mais tarde, você se sentiu orgulhoso, em paz. Por quê? Porque disciplina não é apenas controle. É lealdade a si mesmo. E essa autoconfiança é a verdadeira recompensa. Porque quando você confia em si mesmo, o prazer não te controla mais. Você o escolhe, intencionalmente, plenamente, livremente. É nesse momento que o prazer se torna belo de novo. Não uma droga, não uma corrente, mas uma celebração. Agora, imagine isto. Você entra em um quarto. Não há barulho, não há celular, apenas você. E em vez de pânico, você se sente em casa. Não porque você tem tudo, mas porque você é tudo. Isso é o que Jung chamava de individuação. Tornar-se inteiro. Não através da negação, não através do esforço constante, mas através da integração. A capacidade de sentir prazer sem usá-lo como um curativo. A capacidade de desfrutar do silêncio sem temê-lo. A capacidade de estar consigo mesmo e gostar da sua própria companhia. Esse é o objetivo. Mas você não chega lá perseguindo picos de euforia. Você chega lá baixando o volume das suas distrações e ouvindo o que elas estavam tentando encobrir. Então, como isso se parece na prática? Parece-se com perceber quando você pega o celular e se perguntar: do que estou fugindo agora? Parece-se com se permitir sentir aquela solidão sem preenchê-la com açúcar, com sexo, com compras. Parece-se com escolher o prazer mais lento, aquele que exige esforço, que demanda presença, que vem com uma recompensa tardia. Porque aqui está a verdade oculta. O prazer real não é instantâneo. Ele é conquistado. A melhor risada é com alguém em quem você confia. A melhor refeição é depois de um longo dia de trabalho significativo. A melhor conexão é depois de uma conversa onde você foi visto e não apenas deslizado para o lado. Se esta mensagem mexeu com algo aí dentro, ótimo. É assim que o despertar se parece. Não é grandioso, é silencioso, não é dramático, é decisivo. E a decisão é simples. Vou continuar anestesiando a dor com prazeres rápidos ou vou me encontrar por inteiro, corajosamente, sem precisar de anestesia? Jung acreditava que nossas neuroses não são causadas pelo trauma, mas pela nossa recusa em confrontar o que o trauma deixou para trás. E o prazer, quando usado inconscientemente, garante que nunca o confrontemos. Mas agora que você vê isso, o que você vai fazer? Para realmente resgatar sua vida do falso prazer, você precisa admitir algo aterrorizante. Você tem se traído. Não uma vez, mas silenciosamente, diariamente, ao longo do tempo. Cada vez que você buscou a solução rápida, cada vez que disse só mais 5 minutinhos, cada vez que evitou o silêncio porque ele sussurrava verdades muito altas, cada vez que disse a si mesmo, isso me faz bem, quando na verdade só te ajudava a esquecer. Mas escute com atenção, isso não é vergonha, é o despertar. Você não é fraco por fazer o que achava que te mantinha seguro. Você não está quebrado por desejar algo que aliviava a dor. Você estava sobrevivendo. E agora, finalmente, você está pronto para viver. Porque uma vez que você vê o ciclo, uma vez que entende que a maior parte do prazer nunca foi alegria, mas sedação, você não persegue mais as mesmas coisas. A festa não tem o mesmo efeito.
A rolagem na tela não coça mais o mesmo lugar. O encontro casual não preenche mais o buraco. O açúcar não acalma mais o grito, porque a dor real nunca foi o tédio. Foi a ausência de si mesmo. Imagine sua vida como uma casa, e dentro dela mora sua criança ferida, sua verdade ignorada, sua memória não curada. Mas, em vez de entrar pela porta da frente para encontrá-los, você constrói um parque de diversões no jardim. Música, luzes, doces, conforto. Você dá uma festa no quintal enquanto sua alma espera lá dentro, sozinha. É isso que o prazer descontrolado faz. Ele constrói um carnaval do lado de fora da sua casa para que você nunca precise entrar. Mas a cura real, é caminhar através do silêncio, passar pela porta, sentar-se com essa criança e dizer: eu estou aqui agora. Você pode falar. Aqui está o mito final que precisa ser quebrado. Disseram a você que o prazer é o objetivo, que felicidade significa se sentir bem, que quanto mais você se entrega, mais livre você é. Mas liberdade não é fazer tudo o que você quer. É não precisar fazer. O verdadeiro prazer não é o chocolate, não é o celular, não é o afago no ego. O verdadeiro prazer é o momento em que você percebe que não precisa mais se distrair de si mesmo. Você pode sentar no silêncio e sorrir. Não porque ele está vazio, mas porque ele está cheio. Cheio de presença, de verdade, de poder. Você se torna o tipo de pessoa que não persegue a euforia porque você já carrega a paz. E as pessoas vão notar. Elas dirão que você mudou. Você falará mais devagar, fará pausas mais longas, rirá com menos frequência, mas com mais profundidade. E elas vão perguntar: por que você não bebe tanto? Por que saiu das redes sociais? Por que não responde na mesma hora? E você vai sorrir. Porque elas não entenderão que você não está mais evitando nada. Você está simplesmente presente. É isso que assusta a maioria das pessoas. Porque quando alguém para de precisar do prazer para se sentir bem, essa pessoa se torna poderosa, incontrolável, indistratível, imanipulável. O prazer não a atrai mais. O marketing não a hipnotiza. Os vícios perdem a força, porque a presença retornou. E a presença é a forma mais pura de rebelião. Carl Jung disse uma vez: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E quem você é não é um viciado em dopamina. Você não é um pacote de desejos. Você não é um consumidor de sentimentos. Você é um criador de significado. E o significado nem sempre é prazeroso. Na verdade, raramente é. É exigente, é cansativo, é inconveniente, mas é real. E vai te alimentar de maneiras que o prazer jamais poderia. Então, da próxima vez que o desejo bater, pause. Não para lutar contra ele, não para se envergonhar dele, mas para perguntar: o que eu realmente preciso agora? Só essa pergunta pode mudar sua vida porque ela quebra o ciclo. Ela te entrega a caneta. Ela te lembra que você não é a sua fome. Você é aquele que escolhe como alimentá-la. Você nunca mais olhará para o prazer da mesma forma. Não porque ele é mau, mas porque agora você o vê com clareza. Você ainda vai rir, ainda vai amar, ainda vai aproveitar a doçura da vida, mas fará isso com consciência. E essa consciência vai te proteger de trocar sua paz por um conforto temporário. Ela tornará sua alegria sagrada, seus relacionamentos mais limpos, seus hábitos mais fortes e seu silêncio dourado. Porque o prazer que você não precisa perseguir é o único que vale a pena ter.